Psicanálise Descomplicada, Ferdes aqui com você. 5 fases do luto na separação: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Vamos ver uma de cada vez e entender melhor como ela acontece e o que fazer para elas passarem o mais rápido possível. A primeira é a negação. A nossa primeira reação a uma perda iminente é negá-la. No divórcio também não é diferente. Pensamentos do tipo: isso não está acontecendo comigo, não acredito. Se eu esperar algum tempo, a pessoa vai voltar e tudo vai se resolver. Ou ainda, isso só pode ser um engano, não pode ser. Ela vai dar conta do que está perdendo. E esse pode ser um dos seus pensamentos que muitas vezes vem sobre a sua cabeça nessa fase, nesse período. Devido ao choque inicial, algumas pessoas começam a viver como um robô, fingindo que nada está acontecendo e evitando encarar de frente a situação tão difícil com o objetivo de evitar o sofrimento. E é claro que isso é um processo inconsciente e usamos isso como um mecanismo de defesa, mas essa, fala para você, pode ser uma reação muito perigosa e danosa para a saúde emocional de qualquer um de nós. Sabe, é muito difícil lidar com um não. É muito difícil lidar com a rejeição. Mas se você refletir, você vai observar que aquele não foi o motivo do sim que antigamente nos proporcionou coisas maiores do que você imaginava. Enxergue no não a possibilidade de algo melhor. É nessa fase que o coração manda em todo o nosso corpo e vai dificultando o ajuste da vida sem um relacionamento da pessoa que você estava vivendo. Mesmo sabendo que o relacionamento tenha acabado, ainda está difícil de acreditar. Eu não acredito que isso aconteceu comigo. Se encararmos ele como uma derrota ou talvez como um obstáculo, talvez ele se torne e nos prive do sim que está a caminho. Tudo vai depender do nosso olhar. A segunda fase é a raiva, quando começamos a aceitar gradualmente o fim do nosso relacionamento. A segunda fase é a da raiva, quando começamos a aceitar gradualmente o fim do nosso relacionamento, a gente começa a perceber, a sentir muita raiva. E essa é uma fase de muitas agressões verbais entre o ex-casal. É aquela fase que você, liga para tirar satisfações, quer saber quais são os motivos que o levaram a fazer o que fez, faz acusações pesadas, joga duro na cara da pessoa, devolve presente, queima fotos, bilhetinhos de amor, apaga do Instagram, das redes sociais, qualquer outra coisa, pragueja cada memória. É uma fase bastante nociva e que esconde a verdadeira tristeza que você está sentindo dentro do seu coração. Nutrir o sentimento de raiva é como alimentar um Judas Iscariotes dentro de si. Mais cedo ou mais tarde, você será atingida pela pior traição. Será traída por você mesmo. Pensando que com o ódio irá chegar a algum lugar, a raiva ela não nos leva a lugar nenhum e muito menos nos distancia da pessoa amada. Tanto pelo amor como pela raiva, permanecemos conectadas com a pessoa ou a situação com a mesma intensidade. O amor e o ódio são duas faces da mesma moeda. Preste atenção nisso. Esta é uma fase muito desgastante e sofrida para as pessoas envolvidas na relação. Você e o seu ex e ainda as crianças, se você os tem. É bem nessa fase. Essa terceira fase é a fase da barganha. Depois que a ficha caiu e você entendeu que o casamento acabou mesmo, você continua relutando e começa a fase de barganhar. A sua mente tenta fazer acordos para você ter de volta esse relacionamento. Nessa fase, a gente costuma apelar para
tudo qualquer situação. Amigos, parentes, enfim, você promete qualquer mudança no seu comportamento só para ter a pessoa amada de volta. E geralmente o que acontece é que por medo de ficar sozinha ou sozinho ou enfrentar a dor do fim do relacionamento, as pessoas acabam voltando pelos mesmos motivos errados e não pelos certos. Porém, não há motivos para ter medo da solidão, muito pelo contrário, é nesse momento que devemos nos conhecer e nos cuidar com mais carinho e atenção. O filósofo Schopenhauer tem uma frase que diz assim: quem, portanto, não ama a solidão, também não ama a liberdade. Apenas quando se está só é que se está livre. Cada um fugirá, suportará ou amará a solidão na proporção exata do valor da sua personalidade. Saiba que você é muito mais do que imagina, pois se você está aqui assistindo esse vídeo, está buscando o melhor caminho para aliviar a dor que está sentindo e transformá-la num aprendizado. A quarta fase da depressão, você começa a questionar qual o sentido de tudo, porque um dia você escolheu casar com essa pessoa. Qual o propósito da vida? Começa a se afundar em um sentimento de culpa, de derrota, autoacusação, autodesprezo e apatia geral. Um choro convulsivo aumenta e a vontade de desaparecer ela é insuportável. A angústia e o medo são companhias constantes nessa fase e a ideia de um dia conhecer outra pessoa é um remédio intragável nesse momento, porque tudo lembra o ex ou a ex, os lugares, as músicas, o cheiro, enfim, tudo. Essa pode ser uma fase de muito crescimento pessoal e de construção de uma vida com mais significado, vai depender das escolhas que você fizer. A quinta fase de aceitação. Finalmente essa é a fase que conseguimos fazer as pazes com a vida e começar a entender o que realmente aconteceu. A aceitação não acontece de uma hora para outra, ela vai acontecendo aos poucos. É aceitando a sua realidade que você começa a parar de sofrer e se libertar da sua dor. Porque brigar com a realidade é como querer ensinar um gato a latir. Você vai tentar até morrer e no final ele vai olhar para você e dizer miau. Não tem jeito. E acontece a mesma coisa na nossa realidade. Você até pode pensar e desejar que isso não tivesse acontecido ou tivesse acontecido de um outro jeito, mas aconteceu. E o que você vai fazer com isso é que vai definir a sua vida daqui para frente. Esse processo de aceitação não é fácil, mas é necessário. Aceitar a condição atual é o primeiro passo para modificá-la e conhecer a si mesmo é fundamental. A descoberta mais difícil e árdua é em relação à sua própria pessoa. Conhecer a si mesmo exige primeiramente disposição em autoaceitação. É nessa fase que você finalmente consegue colocar a pessoa no lugar em que essa deveria estar. No passado, começa a perceber que existe uma luz no fim do túnel e que ela está muito próxima, pois já consegue perceber que o sol está voltando a brilhar, que existe uma vida após a separação e que você tem chances reais de recomeçar. Muitas vezes um outro estágio aparece durante o luto na separação, que é o da culpa, mas geralmente quando se passa pelos 5 estágios, a pessoa tende a visualizar uma melhora em seu processo e a culpa vai aos poucos sendo absorvida. Entretanto, os que desenvolvem um sentimento de culpa durante o processo pode levar mais tempo para atravessar essa fase. Se gostou, curta, me siga